Olá amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar agora sobre a contratação do Fred pelo Fluminense. E como eu acho isso um erro, porque eu acho que o Fluminense não devia tomar essa atitude. Mas primeiro vamos explicar um pouco sobre o Fred. Fred é um jogador que tem muita história no futebol brasileiro, isso é um fato, não dá pra apagar. É um cara que marcou muitos gols, é um dos maiores artilheiros da história do Brasileirão, principalmente na era dos pontos corridos. É um jogador que marcou muito uma geração recente do Fluminense. Marcava muitos gols, um jogador finalizava muito bem. Mas ele tem entrado em regressão, muito desde quando ele se mudou para o Atlético Mineiro, depois foi para o Cruzeiro. A curva dele de como ele contribui para o time tem caído muito. Isso é uma tendência natural dos jogadores, quando eles aproximam dos 35, 36 anos. E o Fred não é o tipo de jogador tipo o Cristiano Ronaldo, que é uma máquina, que fica treinando, para que a curva de regressão seja a menor possível, para o cara conseguir jogar em alto nível. Ele não é esse tipo de pessoa. E com 36 anos, jogando mal e ainda querendo altos salários, eu acho que isso é uma má mexida. Mas a gente tem que explicar as transferências do jeito que elas são. Como é que eu analiso uma transferência? O time precisa disso? Como ele vai acrescentar o time? Ele é muito caro? Ele vai trazer problemas financeiros ao clube? No Brasil essa é uma pergunta muito maior. Na Europa isso é menos falado porque os times lá são mais organizados financeiramente. Primeiro assim, isso é uma dependência do clube? Tudo bem, o Fluminense precisa de um centroavante original. O Nenê cumpre a função de centroavante, mas ele é um cara mais versátil, consegue jogar até um pouco de meia, um pouco das pontas, então é um jogador que tem feito um bom trabalho. Mas ele não é um jogador muito jovem, é um jogador que talvez entre em regressão rapidamente, porque já tem sua certa idade, mas e não tem muita velocidade. Ele, o Ganso, são jogadores que não têm muita velocidade, eles são muito habilidosos quando a bola está no pé, são jogadores de muita técnica, mas em movimentação deixam um pouco a desejar, não conseguem abrir muitos espaços, não conseguem se desgarrar da defesa. Isso é sempre um problema quando você está no jogo de futebol, ainda mais um jogo mais físico e mais atlético. O Fred agrega alguma dessas características que faltam nesses jogadores? Não. O Fred é um jogador barato? Não. Ano passado ele estava recebendo R$ 1,5 milhão por mês, segundo o Globo Esporte e outras fontes aí. Isso mais ou menos é 300 mil por cada gol. Isso considerando salário por mês, cada gol que ele fez no Brasileirão. Que são 5 gols em 30 jogos. Uma média bem baixa, um gol a cada 6 jogos. Isso é uma média fraquíssima para um jogador, ainda mais um jogador de ataque. Isso daí é média talvez de um zagueiro como o Leonardo Silva estava na época do Atlético Mineiro, marcando 5 gols, indo lá para a área marcar alguns gols de cabeça. E é um jogador que tem contribuído muito pouco na outra área, de assistências, de criatividade, de puxar marcação. Tem jogadores que contribuem muito além dos números. E o Fred não é essa pessoa também. Ele não tem dado assistências, ele não consegue fazer o pivô direito hoje, ele não consegue se livrar da marcação, ele não consegue puxar a marcação, ele não consegue alterar o jeito que os outros times olham para o time. Tipo assim, um jogador que você fala, esse jogador é perigoso, tem que mudar como eu vou marcar aqui, vou desorganizar um pouco o meu esquema. Ele não é esse tipo de pessoa mais. Então, agregando ao Fluminense, ele agrega pouco. Ele não é um jogador que vai mudar o patamar do Fluminense. Ele não é mais aquele jogador, como eu disse, na época de 2012, 2013, 2014, está longe disso. Então, é uma situação que eu acho que o clube devia procurar um jogador mais jovem, alguém que vai agregar daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Essa é a opção que eu prefiro, uma opção a longo prazo. E se eu contratar alguém com mais de 30 anos, alguém que está jogando bem, alguém que consiga contribuir e principalmente alguém esforçado, alguém que não vai causar problemas. Porque a gente sabe que o Fred causou muitos problemas no Cruzeiro no passado, principalmente com questão de salário, questão com os técnicos, né? Vai lembrar que ele, junto com o Dedé, dizem, né, que ele também participou do motim para tirar o Rogério Ceni. Esse negócio que ele, dos stories, ele fez muito apoio ao Itair Machado, que foi o pior gestor do futebol brasileiro dos últimos anos. Então, é uma situação que a gente tem que falar. Não é o que o Fluminense precisava. O Fluminense, tudo bem, não está tão endividado como o Vasco e nem como o Botafogo. São dois times que estão em situação financeira muito pior. O Fluminense tem uma dívida bem menor que eles, está na casa dos 400 milhões ali, eles não está crescendo muito, as contas estão mais ou menos ali em dia, não está perfeito, mas está bem melhor do que os dos dois rivais. Mas não é uma situação que permita você gastar mais. O Fluminense ainda tem que fazer o equilíbrio final e a longo prazo criar um grande time. Já tem um time hoje promissor. A questão é, contratar um jogador que possivelmente pode custar 400, 500 mil, que é muito pelo que ele produz, isso por mês, eu acho que isso não vale a pena. Eu acho que é um erro do clube. Eu acho que o clube devia procurar um pouco mais de juventude, ainda mais um time que não é muito jovem, um time que tende a perder um pouco de produtividade com o passar dos anos.
Então, essa é a minha opinião. Não acho que o Fred seja uma boa opção para o Fluminense. Eu acho que o Fluminense devia ter pensado em outras coisas. Eu sei que o lado histórico vai pesar, porque ele é um ídolo do clube, mas ele tem causado muitos problemas e não é um jogador assim, que vale o que produz, né? Tipo assim, quando estão pagando ele 400, 500 mil, até 700 mil de salário, quando algumas fontes disseram, né? Que era o que ele queria. Então, assim, essa é a minha opinião sobre a mudança do Fred para o Fluminense. Não acho que vai agregar muita coisa, eu acho que é muito caro para o que ele produz. Por esse dia é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas e até o próximo vídeo.